Olá, meus irmãos, obreiros. Nós estamos exatamente no nosso período semanal, nosso encontro semanal, Minutos com Jesus. É o nosso encontro semanal para tratarmos sobre a vida do obreiro. E para nós tratarmos sobre a vida do obreiro, nós precisaremos falar sobre o dia a dia, o cotidiano dos nossos obreiros. Nós já falamos sobre vários assuntos e terminamos esses dias sobre a oratória, e agora nós vamos tratar sobre batalhas espirituais, sobre ataques espirituais que sofrem os obreiros. Então, o obreiro enfrentando ataques dos poderes das trevas na igreja odierna. Vivamos então com lucidez em Cristo Jesus, porque o mundo realmente jaz no maligno. Você pode ler na tua casa, o que nós vamos estar tratando, Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 13 ao versículo 18. Então, a luta contra os poderes das trevas, ela é constante e ela é real. Todos nós, todo obreiro precisa saber da existência dessas trevas, a fim de estar preparado para a batalha. Satanás normalmente age de forma sutil, entretanto sagaz, utilizando artimanhas secretas. Quando o obreiro é negligente, fica logo enrolado com essas forças. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar os incautos, conforme Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, 13 a 15. As astúcias de Satanás são reais. O inimigo das nossas almas trabalha silenciosamente, não faz barulho, ele disfarça muito bem, tá? Para que ninguém saiba que é ele que está agindo. Na maioria das vezes, só depois das catástrofes sem precedentes é que se descobre que foi ele quem fez, ele que é o autor. O adversário das nossas almas não se cansa, ele trabalha diuturnamente procurando quem possa tragar, conforme Pedro escreveu na sua epístola, ou na sua carta universal, capítulo 5, versículo 8. As forças do mal não se vencem pela força física, e sim pela insistência, pela fé. É a fé que vence o mundo, é a fé que vence Satanás, é pela fé que nós resistimos às forças do mal. Somos tentados em todas as áreas. O ser humano é tentado em diversas áreas da vida, como dinheiro, fama, status, relacionamentos, embaraços da vida, falsa religião e etc. Os demônios agem, aliciam e persuadem aqueles que lhe dão brechas. Eles ficam espionando o crente e ficam observando para ver se o crente vai abandonar a sua armadura para que ele possa atacar. Uns deixam a cabeça descoberta da sua armadura, outros deixam o próprio coração. Um dos dois membros do corpo receberá um dardo inflamado do maligno. Devemos então vigiar, orar, para não estarmos caindo em tentação, que é lógico, na verdade o espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca. O pecado ele tem origem no diabo. O diabo é o pai do pecado, pois foi ele quem idealizou a rebelião dos anjos de Deus nos céus. Após sua queda, fez o pecado adentrar no jardim do Éden para atacar o homem e a mulher, o casal feito por Deus, Adão e Eva. De lá para cá, nunca mais parou de tentar os crentes para rebeliarem-se contra Deus. E ele
ataca a própria herança de Deus, que é a igreja. A atuação maligna no período pós-moderno tem uma nova era, uma nova cara, um novo perfil, não se apresenta de forma agressiva, as ciladas são mais sigilosas, suas estratégias estão na área da deturpação do verdadeiro evangelho, ridicularização dos crentes, enfraquecimento da fé cristã e transfiguração da identidade cristã. Essa luta nossa não é contra carne e sangue, já disse São Paulo, né? Muitos crentes ainda estão tentando vencer a guerra contra Satanás, tentando vencer, lutando contra pessoas, destruindo a moral das pessoas. As pessoas em si mesmas são boas, não são ruins. O que são ruins são as influências que essas pessoas têm, são influências satânicas. Portanto, nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra o reino das trevas, nos lugares celestiais. E esse reino das trevas é liderado por Satanás. A guerra contra principados, nossa guerra ela é contra principados. Ela é contra potestades. Esses são seres espirituais do mal, superiores, especializados e revestidos de autoridade dada por Satanás para fazerem todo tipo de mal. Eles trabalham hierarquicamente organizados. Tudo o que fazem segue uma estratégia bem definida. Portanto, não podemos vacilar na nossa batalha diária, pois são contra esses seres que batalhamos todo dia. Efésios 6, 10 a 15. Algumas armas desses seres do mal são acusação, enganação, oposição, divisão. Esses seres vencem os seres humanos no orgulho, na dúvida, na rebelião contra a sua liderança. Algumas características dos ataques dos seres do mal são angústia mental, doença física, pobreza extrema, incapacidade de perdoar, conforme Mateus 8, 28 a 33. A guerra contra os poderes deste mundo são inúmeros. Os dominadores do mundo que estão nas trevas existentes em nosso mundo atual, planeta Terra. Aqui eles, os nossos adversários, fazem oposição a Deus e automaticamente à igreja. Eles têm fácil acesso a todas as esferas da sociedade, por isso são chamados de dominadores desse mundo tenebroso. Eles fazem guerra contínua contra a igreja, representante legal de Jesus na terra. A Bíblia revela a existência desses seres malignos e exorta a igreja a combatê-los veementemente. A guerra contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. São seres espirituais malignos, forças ligadas ao diabo, são opositores ao evangelho, opositores a todos aqueles que são nascidos de novo. Às vezes as regiões celestiais são dominadas com esses seres das trevas, a fim de fazer oposição à marcha da igreja na terra. Essas regiões celestes podem ser o próprio espaço próximo do trono de Deus, o céu, onde os anjos habitam, conforme Efésios 1, 3, 1 e 20, 2 e 6 e 3 e 10. O espaço sideral próximo à terra, comandam demônios que trabalham às suas ordens. Quando nos sentimos desanimados em relação à obra de Deus, quando nos enfraquecemos para irmos ao templo adorar, é possível que estamos sendo atacados por forças do mal. A ordem de Jesus é resistirmos o diabo pela fé, e então ele vai fugir de nós. Tiago 4,7. Assim como as armas bélicas, elas protegem um soldado, a armadura de Deus protege o crente para enfrentar a batalha espiritual que tão de perto lhe rodeia. A armadura de Deus, o apóstolo Paulo, em pleno conhecimento com as forças bélicas, analisando a composição dos mesmos, teve
intenção para demonstrar que o crente deve estar revestido. De igual modo, no aspecto espiritual, para vencer a batalha que está proposta. Temos então a couraça. Paulo nos ensina a vestirmos a couraça da justiça. O crente deve ser justo ao extremo ao lidar com as situações, pois o diabo guerreará com injustiça. Contra a injustiça, a gente guerreia com a justiça de Deus. Também o crente o obreiro deve falar sempre a verdade. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Sendo assim, nós enfrentamos o diabo que é da mentira, falando a verdade. Devemos ter sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Os nossos pés devem ser com sandálias do Evangelho da Paz. Entretanto, para termos mobilidade rápida, precisamos proteger nossos pés com coturnos, sapatos reforçados. Paulo diz que esses sapatos são do Evangelho da Paz. E a gente guerreia contra as guerras deste mundo e as malignidades deste mundo com a paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então a gente guerreia contra as atrocidades do mundo com a paz do Senhor Jesus, que excede a todo o entendimento. Todo obreiro precisa ser cheio de paz. Também usar o escudo da fé, e a fé que uma vez foi entregue aos santos, você guerreia e até vence o diabo pela fé. É a fé que uma vez foi entregue aos santos. O capacete da salvação para impedir com que dardos inflamados do maligno venham penetrar na mente do obreiro. Então mantenha-se a mente protegida com o capacete da salvação. E também com a espada do Espírito, onde você vai atacar contra todos os dardos inflamados do maligno. E aí você vai ter totalmente uma preparação para enfrentar batalhas. O crente só vence estando preparado. O inimigo não se cansa de investir diariamente contra o crente, contra o obreiro. O crente deve saber que essa luta é constante. O diabo nunca brinca de ser diabo. Nós devemos resistir porque o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Cuidado com as coisas para que você está realizando, está dando tudo certinho. Sua casa, seus filhos, seu esposo. O inimigo, ele invade as pessoas e passa uma falsa sensação de que está tudo bem. Não está. Fique firme e, havendo feito tudo, permaneça realmente firme. Vigiando na batalha, estando vigiando em todo o tempo, não é somente um dia ou dois, mas todo o tempo vigiando. Assim você vence a batalha espiritual que nos está proposta. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Passamos mais um período, minutos com Jesus, e esse minutos com Jesus seja edificante para a sua vida, caro obreiro e membro do corpo de Cristo. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Shalom Adonai. Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e fazer comentário aí, tá bem? Até a próxima, Deus te abençoe.